a pregação da palavra. O escritor evangélico Max Lucado, com o dom, o talento que Deus lhe deu de expressar ideias com imagens escritas, contou uma história, uma ilustração sobre um menino e um homem. O menino estando na praia, construindo castelos de areia, um grande castelo, com muros, torres, ruas, casas, tudo que sua imaginação permitia naquele espaço entre a praia e o mar. E o homem em seus negócios, em seus empreendimentos, com papéis, contratos, compras, vendas, aquisições. Os dois constroem castelos. Os dois constroem castelos de areia. A diferença é que um sabe disso, o outro não. O menino sabe que o seu castelo durará e lhe dará alegrias o tempo necessário para que a próxima onda chegue e derrube tudo. Ele não vai se decepcionar com aquela destruição. Ele já até espera que aquilo aconteça. Ele se alegra durante o tempo em que ele pode estar ali construindo e desfrutando. Mesmo sem conhecer a palavra, ele sabe que sua obra é efêmera. O homem não. Ele sonha, ele pensa que está construindo algo permanente, algo que nunca será destruído, algo que vai ficar e lhe servirá para sempre. Por isso, quando a onda do tempo, das lutas da vida chegam e destroem seu castelo, é como se para ele o mundo acabasse. É como se para ele a vida fosse destruída. O problema não está na atividade ou em ser um castelo de areia. O problema está na expectativa de achar que aquilo que é temporário durará a eternidade. Que aquilo que é efêmero pode providenciar satisfação para sempre. Nós temos esta tendência de confiar em nossos esforços, capacidades, empreendimentos, lutas, ou até nos esforços de outros, nas promessas que outros nos fazem para encontrar algum consolo, algum conforto diante das lutas e trabalho árduos da vida. Esquecemos que tudo nessa vida que não provém de Deus se acabará. Nada nesta vida que não vem de Deus providenciará um conforto permanente, um conforto eficaz. Mas o conforto de Deus é eficaz, porque é um conforto permanente. Esta é uma das mensagens do texto que estamos estudando, Isaías 40, 1 a 11. Leiamos o texto, Isaías 40, 1 a 11. Diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, no deserto preparai caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado
e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez na tua presença nós clamamos para que a tua misericórdia se manifeste, nos dando compreensão, clareza de expressão, amor e submissão à tua palavra. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O conforto de Deus é eficaz, pois é um conforto permanente. Nesse texto nós temos 2 conselhos sobre a busca e o reconhecimento de conforto. O primeiro deles é que o conforto humano é sempre insuficiente. O conforto humano é sempre insuficiente. Localizando o texto dentro da história, Isaías passou um tempo profetizando para os seus contemporâneos ali em Judá, na cidade de Jerusalém, de que caso não se arrependessem e abandonassem os seus pecados, o juízo de Deus viria. Ele percebe que o povo recusa a sua mensagem, recusa a mensagem de Deus, de uma confiança exclusiva em Deus. E resolve permanecer nos seus pecados, especialmente o pecado da autoconfiança, da autossuficiência, de achar que com seus próprios recursos, ou fazendo alianças com outras nações, eles poderiam superar as ameaças e os perigos e sobreviver em sua terra. Isaías então anuncia, o juízo virá. E virá através de uma das nações que vocês estão confiando, através da Babilônia, com a qual vocês estão fazendo aliança. Deus trará o seu juízo. Diante disso, então, ele decide anunciar para os contemporâneos seus fiéis, o remanescente fiel, e deixar uma mensagem para a futura geração, a geração que sofreria o juízo de Deus, a geração que estaria no exílio da Babilônia. Uma profecia de consolo, uma profecia de conforto. Basicamente é isso que trata a segunda parte de seu livro, começando aqui no capítulo 40. E esses primeiros 11 versículos formam uma poesia com 4 estrofes que serve de introdução a esta parte, que toca em vários temas que serão repetidos e ampliados no decorrer destes capítulos. E de cada uma destas estrofes nós estamos tirando uma lição para falar sobre o conforto de Deus. A primeira, que foi nos versos 1 e 2, é de que o conforto de Deus é eficaz porque trata com a razão básica do desconforto, o nosso pecado. A segunda, que explanamos hoje pela manhã, o conforto de Deus é eficaz, pois efetua e manifesta a salvação dele para com o seu povo. E agora, nos versos 6 a 8, vamos dizer que o conforto de Deus é eficaz,
porque é permanente. Continuando a ordem que aparece em cada início, onde há um desafio ou uma ordem para que alguém proclame, para que alguém clame em cada início da estrofe. Na primeira, consolem o meu povo, falem ao coração de Jerusalém, clamem, bradem que o seu castigo já terminou. Na segunda, começando no verso 3, voz do que clama, e aí diz o que essa voz deve clamar. Essa daqui diz, uma voz diz, como que alguém dando uma ordem. Uma voz está dizendo, clame. E aí aquele que recebe a ordem pergunta, e o que é que eu devo clamar? Se tem uma mensagem para que eu proclame, se tem uma mensagem para que eu anuncie, qual é esta mensagem? Qual é o conteúdo dela? E o conteúdo é, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Toda a carne, você deve estar lembrado que na segunda estrofe essa expressão apareceu também no verso 5, dizendo que um dia a salvação de Deus, a glória de Deus se manifestaria a toda a carne. Mas toda a carne, isso é, todas as pessoas, toda a humanidade é comparada aqui à erva. Logo, o seu conforto é insuficiente por causa desta fragilidade. A comparação da humanidade com a erva enfatiza tanto a fragilidade como a efemeridade, a transitoriedade, o fato de que ela não apenas é frágil, mas que ela tem um fim, ela termina. Então toda a carne é frágil, é como a erva, é como o capim, seria talvez uma boa tradução, porque essa erva do qual é falado aqui, é aquela erva que tem um crescimento rápido, basta ter uma chuva ou um sereno, a terra ficar um pouco úmida e logo ela nasce. Não se trata de uma erva ou de um capim cultivado, plantado e cuidado, não. É algo que a providência de Deus traz, como diz o Salmo 147, 8. É esse capim que nasce por si mesmo. É um mato que cresce rápido após as chuvas, mas que murcha também com igual rapidez quando o calor ou o vento ressecante que naquela região soprava a partir do deserto vinha, ele também rapidamente secava. Então esta figura, que era conhecida de todos os ouvintes de Isaías, poderiam, em toda a sua experiência, ver que após as chuvas crescia logo o capim, mas daí poucos dias, quando o vento oriental chegava, aquele mesmo capim que cresceu rápido, logo ficava seco. Ele diz, assim é a vida humana, fraca, sem muita substância, sem muita raiz, passa rápido, assim é a vida humana. Um outro local onde nasciam esse capim era nos telhados. Os telhados ali das casas mais populares eram feitos com uma espécie de sapê, né? Aqueles mais antigos talvez conheçam as casas feitas de barro, de sapê. E ali, naquela região, eles também usavam para fazer o telhado. Não havia telhas como estas que nós conhecemos. Então eles colocavam varas, trançavam varas, levavam o barro e alisavam o barro para servir de proteção de telhado às suas casas. E um telhado assim, também, quando caísse uma chuva, logo poderia nascer esse capim. Mas ele não duraria muito tempo também. Assim que o vento batesse, ele logo secaria. Assim é a humanidade. Assim é a nossa vida. Ligeira, frágil. Chegamos, vivemos e logo partimos. E talvez somos até esquecidos. E aquilo que construímos, que lutamos, muitas vezes destruído. Ele continua dizendo, toda a carne é erva, e toda a sua glória
como a flor da erva. A palavra aqui na minha versão traduzida como glória é uma palavra diferente daquela que foi traduzida no verso 5. Aquela, como eu expliquei, fala de algo de importância, algo de peso. Aqui é a palavra graça, é a palavra bondade, que poderia também ser traduzida como beleza. É uma palavra muito rica e expressa aquela ideia de alguém que se dispõe a ajudar outra pessoa, mesmo que isso não lhe seja devido e mesmo que a outra pessoa não tenha como recompensar. Então, uma palavra para bondade, algumas vezes foi traduzida como graça, benignidade, outras vezes como charme e beleza. E aqui está dizendo que essa bondade humana, essa beleza humana, essa graça humana também é como a flor da erva. Quando estamos em aflição, nós esperamos a bondade, a graça da parte das pessoas que nos rodeiam. Jó expressou isso em Jó capítulo 6, verso 14, quando ele diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. A palavra compaixão é a mesma palavra, graça. Quando estamos em aflição, muitas vezes esperamos, confiamos que as pessoas manifestem compaixão, manifestem graça, nos tragam conforto. Mas nós precisamos entender que todo conforto humano é insuficiente. Em primeiro lugar, é insuficiente por causa da deficiência moral que todo ser humano tem. Todo ser humano é pecador e nem sempre conseguimos sustentar nossas boas intenções. No livro de Oséias, um profeta um tanto contemporâneo de Isaías, só que tendo profetizado ao reino de Israel ao norte, no capítulo 6, verso 4 do livro dele, ele traz as palavras de Deus se dirigindo a esse reino do norte, chamado aí de Efraim, e também ao reino do sul, chamado de Judá. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor, a vossa graça, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Quando confiamos no conforto das pessoas, na assistência das pessoas, no alívio que elas podem trazer às nossas tribulações, nós estamos confiando em algo frágil, porque nem sempre as pessoas têm condições de sustentar essa graça, de sustentar esta bondade. Por causa do seu pecado, muitas vezes a sua disposição graciosa é como a nuvem da manhã. Vem, parece prometer alguma coisa, mas quando o sol aquece, ela logo se desfaz. É como o orvalho da madrugada, que cai enquanto o tempo é propício a isso, mas assim que o sol se levanta e começa a aquecer a terra, aquele orvalho desaparece. Muitas vezes é assim a boa disposição dos outros para nos ajudar, ou nossa, para ajudar os outros. Começamos com entusiasmo, nos dispomos, nos oferecemos, mas aí no meio do caminho nós percebemos que a outra pessoa tem problema demais, tem aflição demais, é luta demais. Eu nunca imaginei que gastaria tanto tempo, ou me desgastaria tanto. E logo a gente começa a se afastar, sair. A nossa graça, então, é como uma flor que nasce, que brota rápido. É bonita, é vistosa, uma flor silvestre, é bela.
mas que assim que as coisas começam a se complicar, assim que o sol começa a aquecer, assim que começa a faltar a chuva, aquela flor logo seca. Assim é o conforto humano. Talvez eu não precise me demorar muito nisso, que talvez você já passou por isso. Numa situação de aflição, você teve altas expectativas quanto a alguém, e aquela pessoa se dispôs a te ajudar, se dispôs a ficar com você em todos os momentos de aflição. Mas aí, conforme a aflição aumentava, você percebeu a pessoa se distanciando, esfriando, se afastando, deixando você sozinha ou sozinho com sua aflição. Quantas vezes isso acontece até no ambiente familiar, até entre casais, que casam-se com juras de na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas aí surge um problema, e um dos dois é deixado sozinho. Conversando com um casal certa vez, que tem um filho com certo problema de saúde, ele manifestou que encontrando outros pais e mães com filhos com o mesmo problema, descobriram que na maioria dos casos a mãe ficava sozinha. O pai não aguentava, não tinha energia para estar ali do lado, para estar cuidando, para fazer o sacrifício. É assim. Quer confortar, promete confortar, mas a luta é árdua demais. É como o orvalho da manhã. Quando o sol se torna mais quente, ele some. A equipe que trabalha no IACC, lidando com crianças com problema de câncer, testemunham a mesma coisa. Que um câncer no filho, muitas vezes, além de levar o filho, destrói o casamento. Porque um dos dois não suporta a labuta, não suporta a luta, não suporta estar, não aguenta. Tinha graça, mas era uma graça efêmera, vã, que logo passava. Lembre-se, o conforto humano é insuficiente, porque apesar das pessoas terem boas intenções, nem sempre elas têm a força suficiente para sustentar estas boas intenções. Mas esse conforto também é insuficiente por causa da deficiência de conhecimento humano. Muitas vezes a pessoa tem a boa intenção, a pessoa tem a disposição para ficar, mas ela não sabe tudo, ela não entende tudo, ela é incapaz de penetrar na sua alma e entender o que se passa ali dentro. Ela é incapaz de empatizar com você, de lhe confortar, de lhe consolar, não porque ela não esteja disposta a isso, mas porque ela não é capaz de entender, ela não é capaz de compreender. Certa vez assisti um filme que tratava de uma cantora da música popular brasileira, que sofria de angústias internas grandes. E estando no seu segundo casamento, um dia o marido desabafou com ela: se eu ao menos soubesse o que é que te causa aflição, se eu ao menos entendesse o que é que causa toda essa luta, mas eu não sei. Ele acabou deixando, não porque não tivesse a boa disposição, mas ele se frustrou com ele mesmo, de ser incapaz de compreender. Como pastor, muitas vezes eu me sinto assim. Chega alguém contando um problema e você fica concentrado, tentando entender. Diz uma coisa, diz outra, sugere uma coisa, sugere outra. E daí a pouco você descobre que não está conseguindo captar, que não está conseguindo pegar qual é o problema mesmo, qual é a razão daquela aflição. O conforto humano também é insuficiente por causa dessa deficiência de conhecimento.
Mas o conforto humano também é insuficiente por causa da deficiência de poder humano. Muitas vezes a pessoa tem a disposição, tem a boa vontade, tem o conhecimento, mas não tem o poder para garantir. Pense numa filha que a mãe faleceu. E aí agora ela se agarra ao pai e diz: papai, o senhor não vai me deixar não, né? E o papai diz: sim, minha filha, eu nunca vou abandonar você. Ele pode até prometer, mas ele não pode garantir. Não depende dele. Pode ser que a morte também chegue para ele. E ele também tenha que abandonar sua filhinha, mesmo sem querer. O socorro humano é insuficiente por causa dessa falta de poder. Pense numa mamãe que vê o seu filho chorando porque o animalzinho de estimação dele está doente. E ela diz: meu filho, eu prometo que ele vai ficar bom. É uma promessa perigosa. Porque ela não tem como garantir. Ela poderia dizer: meu filho, mamãe vai fazer tudo o possível. Mas ela não pode garantir que ele vai ficar bom. Sim, irmãos, o conforto humano, o consolo humano é sempre insuficiente. Lembre-se disso. Por mais que seus pais lhe amem, por mais que eles sejam dedicados e devotados a cuidar de você, o conforto deles será insuficiente. Por mais que seu cônjuge lhe ame, por mais que ele seja devotado a você, o conforto dele será insuficiente. Lembre-se de Ana, como seu marido a amava e tentava confortá-la, mas mesmo assim isso não bastava. Mesmo que você viva rodeado de amigos que lhe amem sinceramente, que gostem de você, mas lembrem, o conforto deles sempre será insuficiente. Essa é uma lição dura de aprender, mas é uma lição que quanto mais cedo nós aprendermos, melhor nós vamos conviver com as pessoas. Quanto mais cedo você entender que sua satisfação não depende das pessoas que lhe rodeiam, mais você será uma pessoa feliz, mais você será uma pessoa que não terá problemas, mais você será uma pessoa resolvida. É parte da maturidade, a compreensão de que o conforto humano será sempre insuficiente. Algumas vezes nós teimamos em não aprender isso, e Deus então vai fazer com que o seu espírito sopre naquelas ervas e naquelas flores que nós estamos confiando, que nós estamos admirando, como o vento quente que havia naquela região, um vento abrasador, também chamado de vento oriental. Era um vento calmo, que não fazia grande estardalhaço, mas era um vento quente. Tanto é que algumas vezes ele é traduzido como vento calmoso ou como a calma. Lá em Jonas, capítulo 4, talvez você se lembre, que aí Deus mandou um vento calmo e aqui Jonas ficou agitado, porque era esse estilo de vento quente, calmo, mas quente, que vinha do Oriente e aquecia, e a pessoa não se aguentava. E esse vento então também queimava as plantações, queimava aquele capim, queimava as ervas, queimava as flores. E aí diz que Deus pode fazer com que o seu espírito funcione assim como este vento quente, muitas vezes destruindo aquilo que a gente confia. E Deus faz isso usando uma expressão de John Piper para nos desmamar. Algumas vezes nós ficamos muito apegados às coisas daqui. Algumas vezes nós achamos que o nosso emprego é tudo,
que se perdermos o nosso emprego, a vida acaba. Nós achamos que as nossas posses são tudo. Nossa fonte de conforto são as nossas posses, aquilo que elas nos dão. Se nos sentimos seguros, confortáveis com aquilo. Algumas vezes fazemos a família assim. A família é nossa fonte de conforto, é nossa fonte de segurança. É como nos sentimos apoiados e seguros na vida. Mas aí sopra o vento do Senhor, o Espírito do Senhor. E Ele quer demonstrar tudo na verdade. Evidentemente, certamente, tudo é erva. Tudo passa. Tudo é efêmero. Tudo é transitório. Tudo é frágil. Sim, certamente, o povo, as pessoas são erva. Seca-se a erva, cai a sua flor ou murcha a sua flor. A palavra murchar é utilizada várias vezes em Isaías para passar a ideia de algo que perde a beleza, que perde o vigor. É como uma flor mesmo, que você chega num dia, vê bela, exalando perfume, você admira. Mas se você não bater uma foto logo, no outro dia, ela já não está mais daquele jeito. Ela murchou. Já não é mais tão bonita. Já não é mais tão bela. Já não é mais tão atraente. Já não tem mais tanta força. Assim é a vida. Quantas vezes pensamos que vamos ser jovens para sempre? Que vamos ter um bom físico para sempre? Que vamos ter forças para sempre? Que vamos ter uma mente ágil para sempre? Mas não é para sempre. Olhe para os seus avós, bisavós, talvez até pais, e você vai descobrir que a beleza não é para sempre, que a força não é para sempre, que a agilidade mental não é para sempre. Tudo passa, tudo fica frágil, tudo se fragiliza. Sim, o conforto humano é insuficiente, porque ele é frágil e efêmero. Ele é frágil e passa logo. Diante disso, diante desta verdade, de que a humanidade é frágil, é efêmera, como nós devemos reagir? E eu quero destacar alguns textos bíblicos que tratam do mesmo tema e nos fazem e nos dão algumas orientações. Por exemplo, Isaías 51, 12. Isaías 51, 12. Nessa mesma parte que traz consolo para o povo de Israel, o Senhor diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Diante desta verdade, de que tudo que é humano é efêmero e frágil, nós devemos buscar conforto no Senhor, porque é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, e não temer o homem. As ameaças da humanidade não devem nos amedrontar. Nesse período, nesse tempo em que vivemos, se você é alguém que está mais inteirado das informações ao seu redor, alguém mais preocupado em ter as notícias do que está ocorrendo, talvez você se sinta como alguém assistindo uma partida de tênis. Um diz uma coisa, aí vem outro e diz: não, não é desse jeito não, é assim. Aí vem outro e diz: não, não é daquele jeito, é desse. E você fica olhando para lá e para cá, até que você percebe que talvez você esteja sendo usado, que aquelas informações não têm como alvo comunicar verdades, e sim lhe usar para alguns daqueles propósitos. Você se sente como um joguete
na mão dos poderosos. Olhando para os acontecimentos internacionais, talvez você perceba como a vida humana é frágil, como pessoas, por diferenças de crenças ou até costumes, na mesma crença, são assassinadas num piscar de olhos. E talvez você perceba, a vida de fato é frágil mesmo. A vida é frágil. Mas aí você tem que lembrar que o nosso conforto, a nossa força, vem de Deus. E que por isso, não há por que viver temendo. Mesmo reconhecendo que a vida é frágil, não há por que viver apavorado, viver temendo, viver acuado diante das ameaças, das hostilidades humanas, diante das zombarias humanas. O nosso conforto não está nos poderes humanos, sejam quais tipos de poderes forem. O nosso conforto está no Senhor. Nossa vida é erva, mas a vida dos outros seres humanos também são erva. Portanto, não devemos temê-los, e sim confiar no Senhor, buscar o conforto do Senhor. Mas uma segunda orientação acha-se no Salmo 37, versos 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aqui, a orientação é: não tenha inveja, nem queira se vingar. O restante do salmo vai trabalhar isso. Deixa a ira, abandona o furor. Algumas vezes, quando nos deparamos com as ameaças humanas, com as hostilidades, ou até com as conquistas humanas, nós somos tomados pela inveja. Nós ficamos com ressentimentos dentro de nós. Nós até podemos pensar, não é justo que fulano, que é isso e que faz isso e aquilo tenha isso, e eu, que procuro agir correta e honestamente, não tenho. Algumas vezes nós até queremos fazer justiça com as próprias mãos. Permitimos que o ressentimento e a ira nos domine. Mas ele diz, não te indignes, nem tenhas inveja. Porque vão passar. São como a relva. São como a erva. Uma ilustração aqui poderia ser as brigas que você teve com seus colegas ou irmãos quando era criança. Como vocês brigavam por coisas bobas, não é verdade? Coisas bestas. Um brinquedo, um lugar no carro, um lugar na mesa, talvez um pedaço maior de comida. E hoje você olha para trás e faz o quê? Dá risada, mas rapaz, eu era muito besta mesmo. Brigar por aquilo, arrumar confusão com meu irmão ou com meus colegas, ou trazer problemas para os meus pais por causa daquilo. Um dia, na eternidade, talvez nós possamos olhar para trás, para as nossas brigas, para as nossas iras, para as nossas invejas, para as nossas desfeitas, para os nossos desaforos e falar, rapaz, como eu fui besta, como eu fui infantil. Quantas vezes um casal mesmo estraga dias, semanas, noites, por conta de bobagens, por conta dessa indignação, dessa inveja, por coisas tolas. Quando isso acontecer, lembre, tudo vai passar. Vamos definhar como a relva. Vamos murchar como a erva verde. Não vamos desperdiçar nossa vida criando atritos por bobagens, por besteiras, por coisas que hoje parecem valer tanto, mas amanhã já murchou, já perdeu o valor.
Algumas vezes nos comportamos assim como crianças num berçário, que tem um brinquedo ali que ninguém quer. Aí um menino resolve pegar e logo todo mundo quer também. E daqui a pouco o que acontece com aquele brinquedo? Está abandonado de lado e eles já estão atrás de outro. Muitas vezes nós só mudamos o brinquedo. Mas a indignação, o ressentimento, o egoísmo de brigar, de puxar, de fazer da vida, do casamento um cabo de guerra, continua lá. Lembre, talvez amanhã isso não tenha um pingo de importância. Talvez daqui a 10, 20 anos, você só lembrará por causa das feridas. Por causa das marcas dolorosas. E talvez você nem lembre mais por que foi mesmo que nós brigamos. Por que foi mesmo que eu te feri tanto assim? Por que foi mesmo que você me feriu tanto assim? Talvez nem lembremos mais. Já que a vida é rápida, é passageira, é como erva, não permita que o seu coração fique cheio de indignação, de ira ressentida e de inveja. Não. Vai passar. Viva a vida, confiando em Deus. A terceira orientação está no livro de Tiago, no capítulo 1, versos 9 a 11. Ali aconselhando um grupo que vivia debaixo de sofrimento, de lutas. Tiago diz no verso 9, para o irmão de condição humilde, o irmão pobre, gloriar-se na dignidade. E o irmão rico, na sua insignificância. Que ele não achasse que porque ele era rico, que ele tinha posses, que era nisso que estava a sua importância, a sua glória. Porque ele diz, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não deposite sua confiança nos recursos que Deus lhe deu. Sejam eles financeiros, sejam eles de talento, sejam de forças, de oportunidade, de inteligência. Isso vai passar. Isso vai acabar. Uma das brincadeiras que alguns colegas faziam sobre um certo autor de livros da língua grega, da língua do Novo Testamento, é que esse homem, quando se tornou idoso, teve Alzheimer. E os colegas até brincavam para mim, sem um tanto de misericórdia. Hoje, a gente sabe mais grego do que ele. Apesar da brincadeira um tanto forte, eu não pude deixar de pensar que mesmo a nossa inteligência pode de uma hora para outra, ou até com o tempo, se acabar. Você não lembrar mais nem de quem você é. Não se glorie, seja na riqueza, na posição, nos recursos, isto passa. E a quarta orientação, considere a brevidade da vida. Salmo 90, quando Moisés contrapõe a eternidade de Deus com a brevidade da vida humana. Salmo 90, verso 3, ele fala de Deus, tu, se referindo a Deus, reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Considere a sua vida assim, como algo que nasce pela manhã e desaparece à tarde. Por mais que ela dure, nossa vida vai acabar. E quando chegar o momento dela aí, você vai perceber, foi curta.
Foi pouco tempo. Eu queria viver mais. Foi pouco tempo. E com base nisso, veja o que é que Moisés diz no verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Considere a brevidade da vida e considere que tudo que vai permanecer é aquilo que é confirmado por Deus. Se Deus não for gracioso e confirmar a obra de nossas mãos, tudo se acabará. Tudo será como um castelo de areia na praia. Uma onda não deixará nem vestígios, não deixará nem sinais. Você poderá voltar no outro dia e perguntar, mas onde foi mesmo que eu fiz meu castelo de areia ontem? E não saber nem onde foi. A vida é breve. Considere isso. E considere que só aquilo que é confirmado pela graça de Deus será permanente. O primeiro destaque que eu quis dar, primeira lição, é que o conforto humano é sempre insuficiente. Mas a segunda é que o conforto de Deus é sempre suficiente. Voltando a Isaías 40, essa estrofe termina dizendo: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é permanente. Por isso que ela deve ser nossa fonte de conforto. A palavra de Deus deve ser nossa fonte de consolo, deve ser nossa fonte de orientação. É essa palavra aqui, ela supera, por ser permanente, como Jesus disse em Marcos 13:31, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Por ser permanente, esta palavra é fonte de conforto. Talvez, se você lida com o mundo da educação, ou mesmo o mundo que trata de resolver os problemas das pessoas, ou mesmo se você tem um problema já há algum tempo e ficou atrás de soluções, você percebeu como as ideias mudam. É interessante, no mundo da educação com o qual eu estou envolvido há 40 anos, surge uma teoria, é assim que é para fazer, agora funciona. E aí os gestores da educação e os responsáveis pela educação, todos mudam para aquela teoria. Pronto, agora vai funcionar. Daí 2, 3 anos, o que acontece? Não, isso aí não dá certo não. Agora tem uma nova teoria. Tem uma nova didática, uma nova pedagogia, um novo método, é assim. Aí lá vai todo mundo mudando de novo. Daí alguns anos, o que acontece? Não, também não é assim não, assim também não dá muito certo não, é assim. E assim a vida caminha, na área da educação, na área da psicologia, correntes, corrente A, corrente B, corrente C, na área do regime, você já deve ter percebido isso, aqueles que se preocupam com isso, não é assim? Surge um regime, pronto, agora a gente já descobriu o segredo de ficar magro. Mas daí, pouco tempo, parece que não funciona tão bem assim não. Mas tem um outro, tem uma nova dieta e assim vai. O conforto humano é insuficiente por causa disso, mas Deus não. A palavra dele permanece para sempre. O que ele disse lá no Antigo Testamento ainda serve hoje e vai servir. O que ele disse vale para o chinês, para o japonês, para o africano, para o brasileiro, para o alemão, para o americano. Vale para todos. A palavra de Deus é fonte de conforto suficiente, porque ela é permanente. Mas ela é fonte de conforto suficiente, porque ela é eficiente. Aí mesmo em Isaías, num texto que mais na frente nós iremos trabalhar com mais detalhes, Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Sim, a palavra de Deus é eficiente. Ela cumpre o seu propósito. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. Deus nos revelou a sua palavra com um propósito, e esse propósito será cumprido. Mas a palavra de Deus é fonte de conforto suficiente, porque ela é transformadora. Veja 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí Pedro cita o texto de Isaías 40, que nós estamos lendo. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Esta palavra é fonte de conforto suficiente, porque ela é transformadora. Confie no poder regenerador e transformador desta palavra. É esta palavra que gera fé, que gera salvação, que gera mudança de hábitos, que transforma a nossa vida. É essa palavra que nos capacita a perdoar, que tira de nós o ódio, o ressentimento, a ansiedade. É esta palavra. Ela tem este poder. Por isso ela é fonte de conforto suficiente. Temos na palavra o recurso necessário para a transformação da nossa vida. Mas essa palavra é fonte de conforto suficiente, porque ela nos fala da misericórdia de Deus. Veja o Salmo 103, versos 15 a 18. Salmo 103, 15 a 18. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. É através da vivência nesta palavra que a misericórdia de Deus se manifesta a nós. O ser humano, a vida humana, é como a relva. Bate um vento e pronto. Mas a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade sobre aqueles que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Sim, a palavra de Deus é fonte de conforto suficiente, porque através dela a misericórdia de Deus, que é eterna, chega até nós. Mas a palavra de Deus também é fonte de conforto suficiente, porque através dela descobrimos que Deus cuida de nós. Mateus 6:30. As palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz: não andem ansiosos, não andem preocupados. Aí ele diz: olhem para a erva do campo, olhem para o capim. O capim a que Jesus se refere era um tipo de planta que produzia uma flor, mas que também não era cultivada. É aquele tipo de planta silvestre, que nós temos até aqui em nossa região. Vem uma chuva e num certo espaço de campo,
daí pouco tempo você vê várias flores, bonitas até, surgindo. Flores silvestres, mas que não duram muito. Aí Jesus diz, Deus veste assim, Mateus 6,30, a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está dizendo, olha, se Deus faz nascer uma erva tão bonita, uma erva que nasce hoje e morre amanhã, será que Ele não é capaz de cuidar de você? O conforto dos homens, o conforto humano será sempre insuficiente. Mas o conforto de Deus será sempre suficiente. Porque Ele é permanente, porque Ele é eficiente, Ele é transformador. Através dEle a misericórdia de Deus vem a nós. E Ele nos diz que Deus, e ela nos diz que Deus está cuidando de nós. O Deus que veste a erva do campo, cuida de homens, de mulheres, de pessoas, que apesar da semelhança com a erva do campo, valem muito para Ele, especialmente o seu povo. Onde você está buscando conforto para a sua vida? Onde você está buscando conforto para as suas aflições? Em que você está confiando? Nas suas capacidades? Nos seus empreendimentos? Nas suas idealizações? Na sua sabedoria? Nas suas conquistas? Tudo isso aí é castelo de areia. Uma onda pode acabar com tudo. Tudo isso aí é erva. A qualquer momento vai secar e lhe deixará na mão. Ou você está buscando conforto na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus diz em sua palavra, nas suas promessas, no conhecer e seguir os seus mandamentos. Isso sim é permanente. Isso sim é eficiente. Isso sim é fonte de conforto suficiente. Amém.